ponto aí que eu ia falar com você, né, que você percebeu essa rotaçãozinha aí um pouco desses setores, com tantas carteiras de investimentos recomendadas, Mari, com muitas vezes, né, apontando essas estratégias diferentes, como que o investidor, ele consegue analisar isso, se posicionar para encontrar a estratégia que mais combina com o perfil dele, né? Muitas vezes é até difícil, às vezes ele acha que ele tem um perfil, mas na hora H, na hora de realmente agir, ele talvez não tenha aquele perfil, escolher apenas um gestor, comprar as carteiras. Qual que é o melhor caminho aí? Qual o conselho que você daria para os investidores diante aí de todas esses relatórios que você viu, mudanças de estratégias, essas rotações que a gente está vendo, cenário que estamos vivendo, de uma forma em geral aí, o que você falaria para os investidores que estão aqui assistindo a gente? Não, legal, boa pergunta, e até para quem está ouvindo a gente aí, até para entender, eu fui por muito tempo analista de ações em corretoras, então eu estive grande parte da minha carreira no mercado do outro lado, fazendo essas recomendações, e hoje mudei, né? Hoje estou aqui na ponta de investidora também, eu tenho um canal onde eu ensino as pessoas a investir e gasto grande parte do meu tempo estudando as empresas, só que agora para mim, né? Como investidora pessoa física. E carteira recomendada é sim um recurso que eu uso bastante. Até não sei se todo mundo sabe, né? Mas o que é uma carteira recomendada de uma corretora, por exemplo? Pensa que uma corretora ela é formada por um time de grandes analistas ali, cada analista é especializado em um setor, e você tem a figura do estrategista. Então, todo mês, junta ao time, os analistas que olham a empresa ali no detalhe, falam quais são as preferências deles, junta com essa visão do estrategista, que tem uma visão mais do macro, mais do top-down, para decidir quais são ali aquelas 5 ou 10 carteiras, 10 ações preferidas daquele time, né? Uma coisa que eu acho super importante, e eu vejo muitos investidores se confundindo, existem carteiras recomendadas que elas são montadas com base na análise técnica e gráfica, que é uma escola, né, de análise de uma forma de investir. Eu acredito na escola de análise fundamentalista. Então, eu acompanho as carteiras fundamentalistas, que aí tem uma visão mais de longo prazo, diferente aqui da carteira recomendada de um analista técnico, que é para quem gosta desse trade mais de curto, médio prazo. Então, primeira coisa, tomar muito cuidado com isso, para avaliar ali a carteira. E mesmo quando você estiver avaliando uma carteira, fundamentalista, de quem acredita que o preço da ação vai refletir o lucro da empresa, existem diversos tipos de carteira. Então, você tem uma carteira que pode ser focada em dividendos, você tem uma carteira que é focada em small caps, você tem uma carteira que é as top 10 lá, realmente as 10 favoritas. Então, como investidor, primeira coisa, antes de sair usando e acompanhando essas recomendações, é entender realmente o perfil daquela carteira. E o que eu, Mari, faço, né? Eu tenho uma super bagagem, eu fui analista por muito tempo, então hoje todas as minhas decisões de investimento, elas são tomadas de forma independente, eu faço as minhas próprias análises, mas acompanhar as carteiras me ajuda exatamente para isso. É da onde eu tiro muitas ideias de investimento. Às vezes você vê um movimento, uma corretora foi e colocou uma ação nova na carteira, isso me chama a atenção, o que está acontecendo com essa empresa, e eu vou lá estudar no detalhe. Então, essa é a forma um pouco do que eu faço. O que eu dou aqui de sugestão, o lado bom, né, assim, a gente já tem mais de 3 milhões de CPFs aí na Bolsa de Valores brasileira, e cada vez mais tem mais corretoras, mais casas de análise independente produzindo conteúdo para a gente, e isso é muito positivo, mas a gente precisa tomar cuidado também com o excesso de informação. Não adianta querer acompanhar 15 carteiras recomendadas e achar que vai dar conta de tudo. Hoje o que eu faço? Eu acompanho ali 3 ou 4 carteiras de times que eu conheço, que eu acredito, que tem mostrado uma performance legal, mas, de novo, eu uso tudo isso para depois fazer a minha própria análise, e é isso que eu recomendo um pouquinho para os investidores, e só tomar cuidado de, às vezes, acompanhar muita carteira e querer seguir estratégias diferentes, você pode acabar ali com uma carteira sua que está desbalanceada, que vai estar muito focada para empresas domésticas ou muito focada para ciclo global. Então, você precisa avaliar ali suas preferências como investidor e lembrar sempre de ter uma carteira diversificada, que isso é super importante.
Mari, você tocou exatamente no ponto que eu queria entrar, né? Essa variedade aí de carteiras e como que fica essa questão? Se o investidor seguir aí uma estratégia diferente todos os meses, rodar a carteira toda vez, né, que a carteira de um lugar ou outro for atualizada, isso afeta a rentabilidade no longo prazo? Como que ele pode saber quais ativos que ele deve rodar, quais que ele deve manter na carteira, diante de tantas, né, opções aí como você bem colocou? Exato. Esse é um exercício, eu brinco que é só o tempo, é só a prática mesmo como investidor, para você entender o que funciona para você, porque não tem uma regra clara, né, Paula? Eu conheço muitos investidores que seguem a fio uma carteira recomendada de um analista em específico, de uma casa de análise independente. E se funciona para você, tudo bem, segue ali aquela recomendação. O grande problema está nesse ponto que você falou. Às vezes você quer pegar as 10 ações de uma carteira, e aí você quer pegar as 5 ações da outra carteira. E, gente, entendam que uma carteira de investimento, quando esse time senta, ele discute, ela tem ali, claro, o input micro dos analistas que estão olhando ali as empresas no detalhe, mas você tem a visão do estrategista de realmente ter ali balanceado, né? Então, você pode ter grandes empresas, mas você também pode ter small caps. Você pode ter empresas ali tidas mais como qualidade, que não tem tanto crescimento e vai ser uma carteira defensiva naquela parte. Você pode ter os atacantes, né? Quem gosta de futebol aí, eu gosto muito de fazer essa comparação com um time de futebol. Você vai ter ali as vencedoras, você vai ter a parte que é um pouquinho mais de risco, empresas que estão ficando em momento de turnaround. Então, é importante para o investidor entender isso. A carteira, ela tem um tema, ela tem os temas de investimento ali daquele gestor, daquele estrategista, de quem está elaborando a carteira, e tomar esse cuidado para não querer misturar ali muita coisa e acabar ficando uma carteira desbalanceada. E o caminho para isso é conhecimento, né? É cada vez estudar mais e mais, se especializar para conseguir olhar isso e tomar as decisões com mais independência.